Então, irmãos queridos, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas. Eu tenho que fazer um reforço hoje sobre este assunto que falamos sempre, mas vamos falar hoje. E vamos ler no capítulo 1 de Gálatas, versos 6 até 9. Eu tenho entrado em contato com diversas pessoas e elas entram em contato comigo. E eu percebo que uma boa parte existe dificuldade de entender que a velha aliança acabou e começou uma nova aliança. Então a gente encontra irmãos já antigos no Evangelho. E quando a gente começa a falar do fim da lei, da nova aliança, eles têm dificuldade de entender isso. A palavra de Deus é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, ela é inspirada por Deus. É inspirada por Deus. O Velho Testamento é a palavra de Deus. Sim, ele foi inspirado por Deus, mas é claro que foi inspirado por Deus. As cartas do Novo Testamento é a palavra de Deus. Sim, todas inspiradas por Deus. Sim. Mas eu tenho que entender o que acabou, o que se cumpriu no meio da Bíblia. Aquilo que o próprio Deus pôs um fim e aquilo que Deus iniciou, que está na própria palavra de Deus. A velha aliança é a palavra de Deus, é claro. Ela vigorou durante séculos para o povo de Israel, até a vinda de Cristo e a morte dele na cruz. Foi o próprio Deus que trouxe todo aquele ensino, mas é claro. Mas quando Cristo vem, e ele morre na cruz, está consumado, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, então a partir dali começou uma nova aliança. Então o próprio Deus começou essa nova aliança, e ele encerrou a velha aliança. Tudo aquilo teve muita validade, foi muito útil. Mas aquilo da velha aliança, aquilo acabou quando Cristo morre na cruz. Na última Páscoa, Jesus está ali, vai pegar o pão e beber do cálice. O que ele fala? Ele fala, olha, este pão é o meu corpo que será partido por vós. O corpo dele seria o sacrifício perfeito. Depois ele pega o cálice e diz o que? Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Já dizendo, olha, vai começar o novo testamento, uma nova aliança no meu sangue. Ele deixa claro que aquilo estava prestes a acontecer. Quando ele fala isso, ele está há pouco tempo de ir para a cruz, de ser crucificado. E já está anunciando que uma nova aliança, um novo entendimento, uma nova compreensão vai acontecer. Então, mas as pessoas têm muita dificuldade de entender que a velha se passou e nós não vivemos mais com a mentalidade da velha aliança, nós vivemos numa nova aliança. Entende? Então eu me senti assim, constrangido aqui no meu espírito em falar essas coisas que vocês estão acostumados demais em ouvir. Você já sabe isso de cor. Mas é preciso reforçar, porque tem muitos irmãos na internet que ainda tem alguns pontinhos que precisam ser removidos do coração deles, da compreensão deles. Muita coisa precisa acontecer na mente deles. Então precisamos trabalhar nisso de novo. Então vamos lá, Gálatas, capítulo de número 1, versos 6 a 9. Vamos lá, Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9. Eu vou ler. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está admirado que os gálatas estavam passando tão depressa. Do quê? Daquele que vos chamou na graça de Cristo. Aí Paulo fala, para outro evangelho. Gálatas 1:7 agora, lá, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo faz esse alerta, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vai além do que temos pregado, seja o que? Anátema, maldito. Assim como já dissemos e agora repito,
Se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja o quê? Anátema. Então vamos àquela pergunta, por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Preciso ter clareza sobre isso. Paulo foi para a região da Galácia, ele fundou as igrejas. E o que Paulo ensinou para essas igrejas? Ele ensinou, desculpa falar a mesma coisa, ele ensinou a fazer campanha? Não. Ele ensinou a fazer o voto, lá do Velho Testamento, fazer voto, propósitos? Não. Está na Bíblia fazer voto? Claro, mas é a velha aliança. Ele ensinou essas coisas? Não. Ele ensinou a fazer sacrifício, mas o sacrifício está na Bíblia. Mas é coisa da velha aliança. Paulo não ensinou ninguém a fazer o sacrifício. O que Paulo ensinou para os Gálatas? Ele ensinou a respeito da graça de Deus, o evangelho da graça de Deus. Esse evangelho que começa com a morte de Jesus na cruz. E eu tenho dito aqui sempre, tendo 2 pontos principais que nós abordamos aqui. Primeiro, Efésios 2:8, olha lá, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, não é uma coisa que vocês produzem, não vem de vós, é um dom de Deus. Aí ele fala, e não vem de nada que vocês fazem e possam fazer, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, pela graça sois salvos. É impossível para o homem fazer alguma coisa que lhe dê condições de ser salvo. É o ponto principal para mim começar a entender o evangelho da graça de Deus. Como era na lei? Na lei era tudo por esforço. Vamos lá para o Velho Testamento. No Velho Testamento tinha 2 listas. Uma coisa que você era obrigado a fazer e obedecer. Outra coisa que você era obrigado a não fazer. Não fazer. Se você fizesse aquilo, a lista que não podia fazer, você estava condenado. Então, na velha aliança, é tudo por esforço próprio, por obras. É o homem, na sua garra, no seu esforço, lutando para tentar alcançar a salvação. Tudo lá tinha um custo na velha aliança. Tinha um sacrifício a ser feito, tinha um jejum a ser feito, tinha um preço a ser pago. Sempre. A pessoa não podia, você vê o Davi dizendo assim, jamais me apresentarei ao Senhor com as mãos vazias. Por quê? Porque tudo na velha aliança, você tinha uma parte a se fazer, uma oferta a dar para Deus, era obrigado. Você não poderia ir no templo, ser aceito por Deus, se não levasse nas mãos um sacrifício, alguma coisa para oferecer a Deus. Isso é a mentalidade da velha aliança. Entende? Na graça de Deus é totalmente diferente. Você não tem como fazer alguma coisa que lhe dê condições de ser salvo. Para o homem é impossível ser salvo. Eu posso dar comida para as pessoas debaixo da ponte, eu posso sair de madrugada dando um sopão para todo mundo. Tudo isso é bom. Posso pegar um dinheiro, ajudar uma pessoa que está necessitada. Tudo isso é bom, mas essas coisas não têm poder para me salvar. Para o homem é impossível fazer alguma coisa que Deus olhe e fale assim, olha, muito bom, você fez isso, você conseguiu ser salvo por isso. Vem aqui que você vai ser salvo. Então a primeira coisa para mim começar a entender o evangelho da graça de Deus. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Não tem nada que ele possa fazer que lhe dê condições de salvar-se a si mesmo. Está bem claro isso na sua mente? Porque todos nós somos contaminados por essa natureza caída. E a melhor obra que a gente faz, a fonte dela é essa nossa natureza caída. Quando ela chega diante de Deus, ela chega manchada por aquilo que nós somos. O nosso melhor jejum, a pessoa fala assim, vou ficar 3 dias sem comer, estou poderoso. Tá nada, a tua carne é a mesma, você não mudou nada, você só ficou com fome, emagreceu um pouquinho, é até bom. Eu vou pagar um preço, né? Paguei um preço, Deus tem que me abençoar. Tem nada, que preço? Que preço é pagar para Deus? Pagar o quê? Por um dinheiro a mais no envelope é pagar preço? Ficar sem comer é pagar? Que preço? Preço para quê? Então não tem uma obra que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação.
Nada. Pela graça sois salvos mediante a fé. A pessoa fala assim, não, eu acreditei um pouquinho. Não, até a fé que você teve, olha, o dia que você creu em Cristo de todo o coração, até essa fé que você teve não vem de vós. É um dom de Deus. Deus te chamou e projetou isso dentro de você. E você acordou e você creu em Cristo. Não vem de vós, é um dom de Deus. Aí Paulo fala, não vem de obras, para que ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu mereci alguma coisa, eu mereço, eu paguei um preço, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou aqui por mérito próprio. Não existe mérito próprio na graça de Deus. Na velha aliança existia, mas na graça de Deus não. E o que é ser salvo? A primeira coisa, quando eu criei em Cristo, Ele me libertou do império das trevas. Eu sou liberto, pelo amor de Deus. Quando é que vamos crer nisso? É como se Ele estendesse a mão e me libertasse do império das trevas. O que diz Colossenses 1,13? Não fique enjoado de eu repetir isso. Ele nos libertou, já nos libertou, do império das trevas. Olha, Ele nos libertou do império das trevas inteiro, não deixou um pouquinho. E me transportou, me tirou daquela situação e me pôs no reino do Filho do seu amor. Neste reino eu tenho a redenção, fim da escravidão. E os pecados e a remissão, a retirada de tudo aquilo que me culpava. Já foi removido por Cristo na cruz. Então o verdadeiro salvo, ele não precisa que alguém venha pôr a mão na cabeça. Sai. Você precisa de culto de libertação. Um pastor gritando, sai, está amarrado, sai. O crente é crente há 30 anos, está na igreja, e todo culto sai. Não sai nunca, gente. Isso não é evangelho, isso é escravidão. Qual vez você viu Paulo expulsando o mal de algum crente? Qual vez no Novo Testamento você viu algum crente endemoniado? Qual culto que Paulo fez? Olha as cartas dele, culto de libertação. O que ele pregava é que se você creu, você já é um liberto total. Só precisa aprender o que está escrito a respeito disso. Então, quer ser salvo? Ele me libertou do império das trevas, me transportou. Se existisse cadeias, prisões na minha vida, Ele me libertou de todas essas coisas. Só que eu não sei isso. Por isso que eu preciso ter um tempo para sentar, para aprender o que é ser salvo. Aprender que Ele me libertou do diabo, Ele me libertou das prisões, me libertou da condenação eterna. Já me libertou, já aconteceu. Porque se isso não aconteceu na cruz, então Ele falhou. O sacrifício dele falhou. Então eu sou salvo agora, a salvação está em mim, isso já aconteceu. Eu preciso aprender e ir entrando no Evangelho, conhecendo a graça de Deus, o que Ele já fez por mim. Por fim, eu tenho a vida eterna já habitando dentro de mim agora. Eu não estou procurando a vida eterna. Eu já sou salvo. O meu Salvador já executou a salvação na minha vida. Já executou, me salvou. E Ele não me disse assim, olha, agora eu que te salvei, você se vira, paga o preço aí, luta muito, porque senão já era, hein? Se vira. Não. Ele me salvou e Ele sabe que eu estou numa natureza caída e não tenho poder para manter a minha salvação. É como uma criança recém-nascida, ela consegue sobreviver sozinha? Não consegue, ela não consegue fazer nada, ela só vai chorar, ela precisa tomar um banho, tomar mamadeira, ser cuidada, porque senão ela vai morrer. Então Deus sabe que eu não tenho poder para manter a minha salvação. Olha, isso é seríssimo. Então Ele me salvou, Ele sabe que eu estou preso numa natureza terrena e Ele me mantém salvo. Ele vai operar na minha mente, dentro de mim, eu vou estar ligado nele, cheio de fraqueza, cheio de erros. Ele vai me sustentando e me mantendo. Ele me salvou e me mantém salvo até o fim. Isso é a salvação. Eu tive participação nisso? Eu não tive participação. Isso me é dado gratuitamente. O meu Salvador fez isso por mim, me comprou com seu próprio sangue, eu sou dele para sempre, Ele me sustenta. Então, para nós não serve culto de libertação. Você precisa de libertação, olhinho aqui, oração forte, põe a mão na cabeça. E, meu Deus,
Eu participei lá, quando eu estava na ignorância do Evangelho, um culto que eu fazia assim, para voltar no ventre da mãe, regressão. Pelo amor de Deus, que desgraça era isso? Que você tinha feridas lá do passado em que você nasceu, tinha que voltar no ventre da mãe para ser curado interiormente. Isso não existe na Bíblia. Então, pela graça nós somos salvos. E por fim, a vida eterna é uma coisa que Ele já deu, Ele já foi dada, está em nós. Ninguém pode tirar isso de nós. Entendeu? Ninguém pode. A salvação que vem da cruz é uma coisa tão poderosa, tão gigantesca. Me desculpe falar assim, que essa gente da televisão tinha que estar gritando isso lá nos programas deles. Tinha que estar gritando. Não levando as pessoas a fazer corrente, sabe, falando essas coisas absurdas que não é o Evangelho da graça de Deus. Quem entende que é salvação, é impossível você não falar da salvação naquilo que você prega, porque a coisa mais gloriosa que existe é salvação total. E é de graça, Cristo é o Salvador, Ele que executa isso em mim, não sou eu. É pela graça que isso acontece. Na lei tudo tinha um custo e um preço a se pagar. Na graça de Deus tudo nos foi dado com Cristo como gratuitamente, não tem barganha. Eu não barganho com Deus, Deus te dou isso, para o Senhor me dar aquilo. Deus, está aqui meu dinheiro, está aqui meu dízimo, está aqui minha oferta, está aqui meu sacrifício, eu faço isso, agora o Senhor tem que me dar aquilo. Na velha aliança era assim, mas na nova aliança não tem barganha, tudo já foi feito. Entende? Se eu faço alguma coisa, que eu estou na graça de Deus, não é para comprar nada, para mover Deus, não tem essas coisas, tudo me é dado como gratuitamente. Então Paulo ensinou isso para os Gálatas. O que aconteceu? Os Gálatas se ausentaram, aí chegou os pregadores da velha aliança, é o que mais tem nos dias de hoje, os pregadores da lei. Se infiltraram na igreja dos Gálatas e disseram para os Gálatas, olha, isso que Paulo está dizendo não é bem assim. Você tem que crer em Cristo, mas você tem que se voltar para a velha aliança, guardar a lei, guardar o sábado, praticar tudo isso somando com o que Cristo fez na cruz, aí sim você vai ser salvo. E os Gálatas voltaram as costas para o ensino de Paulo e se voltaram para a lei e tentaram ser justificados por obras próprias da lei e não pela fé naquilo que Paulo havia ensinado a respeito de Jesus Cristo. Entende isso? Olha, seja franco comigo. Você percebe que você não consegue ser crente perfeito em um dia? Você já chegou a essa conclusão que você falha todo dia? Você não consegue ser perfeito. Você se irrita, perde a paciência, pensa coisa errada, olha com olhares de condenação, se irrita. Todo dia você é assim. É ou não é? Nós não temos condições de sustentar a nossa salvação. A salvação é uma coisa que vem de alguém perfeito, mas eu sou imperfeito, defeituoso, então Ele me mantém salvo, faz parte da graça de Deus. Então os Gálatas voltaram as costas daquilo que Paulo ensinou para a lei, para o judaísmo. Então você tem que entender. O Velho Testamento não é o Velho Testamento não é o evangelho da graça de Deus. O Velho Testamento é judaísmo, é a história do povo judeu. Deus trouxe a lei para os judeus. Os sacrifícios eram para o povo judeu. O povo de Deus era os judeus na velha aliança, era a nação de Israel. Evangelho não é a história do povo judeu, tudo aquilo é a história do judaísmo, as leis. O Evangelho começa depois da cruz, quando Cristo morre, ressuscita, aí Ele começa a revelar o que é o Evangelho. Daí para frente, os Gálatas voltaram as costas para a graça de Deus e se envolveram com o pessoal da lei. Então eu quero mostrar para vocês hoje, de uma forma bem simples, que todo aquele sistema do Velho Testamento, aquele sistema religioso, acabou na cruz. De onde vêm as piores falsas doutrinas de maldição? Vem tudo do Velho Testamento. De onde vêm as maldições, essas coisas todas? Tudo da velha aliança. As piores doutrinas falsas vêm do meio da própria Bíblia. Vêm do judaísmo. Então,
Paulo vai deixar claro que todo aquele sistema religioso acabou, a velha aliança acabou na cruz. Deus não se relaciona mais comigo baseado na velha aliança, porque Ele mesmo pôs um fim naquilo na cruz. Deus se relaciona comigo através do novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Entende? Então, eu não posso me achegar a Deus. Ó Deus, está aqui o meu sacrifício. Ele vai responder, por que você está fazendo isso? O verdadeiro sacrifício foi meu filho na cruz, acabaram-se os sacrifícios. Imagina um indivíduo com um envelope, com dinheiro, aqui meu sacrifício. Deus olha para ele e fala, olha que coitado, esse meu filho está numa ignorância. Esse sacrifício é o homem que pôs na cabeça dele que tem que fazer. Mas você não encontra isso na nova aliança. Entende? Então Deus vai falar que, olha, o verdadeiro sacrifício foi meu filho que fez, já está consumado. Agora você vem aqui fazer um sacrifício para tentar se envolver comigo, para mim te abençoar, passando por cima do que já foi feito na cruz. Ela está em total ignorância do que é a nova aliança, do que é o evangelho da graça de Deus. Então, vamos deixar claro que a velha aliança acabou na cruz. Deus não se relaciona mais comigo baseado na velha aliança. A velha aliança é um assunto encerrado para Deus. É bonito, Deus fez milagres lá no Velho Testamento. Claro, abriu o mar vermelho, fez cair fogo do céu, saiu água da rocha, veio o maná do céu, veio codornizes, né? Deus fez coisas, a sarça brilhou, se queimou, coisas extraordinárias que Deus fez. Porém, tudo aquilo ficou para trás, é uma história do povo judeu. Agora Cristo vem e estabelece uma nova aliança. Agora Deus se relaciona comigo baseado na nova aliança. Então a primeira coisa que nós temos que entender, é difícil do crente velho entender isso. Principalmente quem fez a teologia, né? Romanos, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Romanos 10... Romanos 10, vamos ler versos 1 a 4. Romanos 10, mas a tônica é o verso 4. Você já sabe isso de cor. Romanos 10, verso 1 a 4. Vou ler. Irmãos, isso Paulo está falando dos judeus. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para quê? Para que sejam salvos. Então, aqueles que estavam debaixo da lei, Paulo está dizendo que eles não eram salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, olha lá, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Aí Paulo dá um checkmate, olha aqui. Porque o fim da lei é o quê? Cristo. Para a justiça de quem? De todo aquele que crê que o fim da lei é Cristo. Então ele está dizendo que os judeus, eles eram zelosos por Deus, né? Mas eles não tinham entendimento, eles substituíram a justiça da cruz por justiça própria. O que é a justiça própria? É as coisas que você pode produzir. Eu vou pagar o preço, eu vou jejuar, eu vou fazer, eu faço. É só justiça própria, tudo aquilo que você pode produzir. O que os judeus fizeram? Eles puseram a justiça própria deles na frente da justiça de Deus. Eles eram zelosos, mas não tinham entendimento. Então, ao invés de se submeter à justiça que vem da cruz, eles estabeleceram a sua própria justiça, desprezando aquilo que vem da cruz. Então, viver por obras é isso. Você entende quando eu falo isso? A igreja impõe sobre nós tanto fardo, tanto peso, tanta coisa a se fazer, tanta coisa a se pagar. Tem igreja que está tão debaixo da lei que a pessoa é um verdadeiro escravo lá dentro. Outros mandam nele, a liderança mandam neles, não deixa eles pensarem, controlam a vida deles parte por parte. E se sair dessa cabecinha, está perdido, está desviado, não serve mais. Se pensar alguma coisa diferente, imediatamente você não serve mais para viver naquele meio. Entende o que eu estou dizendo ou não? Agora, fiquei tão concentrado nisso que estava falando com você que eu perdi o que eu ia dizer.
da justiça própria. E ainda bem que tem vocês aí. Entende? Então, você tem que fazer tanta coisa. Você tem que estar preso naquele ritual da igreja. Tanto, você não pode... Vai que tem um sobrinho seu que fizer um aniversário, é dia de culto, você não pode faltar. Se faltar, já vem na sua consciência. Meu Deus, eu fui numa festa mundana, né? E faltei na igreja. E tanto que a cabeça está presa numa obrigação, numa escravidão, numa religiosidade que tudo é por justiça própria. É porque você faz, é o preço que você pagou, o dízimo que você deu. E não aceita a justiça que vem da cruz, aquilo que Jesus já fez por nós. É isso que vale para Deus, não a justiça própria. Então esse povo aqui, judeu, eles puseram a justiça deles baseado na lei em primeiro lugar e não se submeteram à justiça que vem de Deus. Agora Paulo fala uma coisa poderosa, verso 10, porque o fim da lei é o quê? É Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pastor, então o senhor está dizendo que o templo, os sacerdotes, os levitas, as festas judaicas, os sacrifícios, tudo aquilo que se praticava na lei, de acordo com isso que Paulo está dizendo, que o fim de todo esse sistema é Cristo. É exatamente o que Paulo está dizendo, o fim de todo aquele sistema do Velho Testamento é Cristo, acabou, para a justiça de quem acredita. De quem acredita. Então, Cristo é a nossa justiça, não é a justiça que vem da lei. Então, todo aquele sistema do Velho Testamento, olha, os levitas, não existe mais levitas nos dias de hoje. As pessoas falam que quem toca na igreja é levita. Não existe. O ministério levítico acabou. Os sacrifícios, aquelas festas judaicas, aqueles símbolos da religião judaica, aqueles rituais, tudo que eles praticavam, tudo aquilo acabou. O fim de tudo aquilo é Cristo. O Velho Testamento inteiro só gira em torno do povo judeu, do templo, do sacrifício, só gira em torno disso. Então tudo aquilo acabou. Se você procurar, vamos procurar igreja no Velho Testamento, a palavra igreja. Não existe igreja no Velho Testamento. Só existe a história do povo judeu. A igreja vem depois da cruz, surge a igreja composta por judeus e todos os demais povos. Na velha aliança era só judeu, os outros eram inimigos, eles tinham que matar, tirar da terra, era guerra o tempo todo. Sim ou não? Na nova aliança a igreja compõe de todos aqueles que creem, de todos os povos. A igreja só vem existir na nova aliança. Então quando Paulo fala, o fim da lei é Cristo, para a justiça. Essa é a justiça daquele que crê em Jesus Cristo. Então tudo aquilo acabou. Você acredita que tudo aquilo acabou? Mas está na Bíblia, sim, tudo inspirado por Deus. Mas eu tenho que entender as coisas que acabaram e as novas coisas que começaram. Não é? Você está entendendo isso claramente? Então o fim da velha aliança é Jesus Cristo. Eu não tenho mais a mentalidade de Davi. Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Na nova aliança, o Espírito não é retirado de nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que eles tinham na mente, casa do Senhor? O templo construído, eles iam para o templo. Deus não mora em casa, hein? Aquilo era coisa da velha aliança. Na nova aliança, Deus não tem casa. A casa somos nós. Isso aqui não é igreja, isso é lugar de reunião. Igreja são as pessoas. Templo de Salomão, Deus não habita ali não, gente. O que está ali é uma organização. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Na velha aliança, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, se eu não tiver a mente renovada, eu fico com esses pensamentos na mente, aqueles rituais religiosos de lá, como se eles fossem verdadeiros e para mim nos dias de hoje, sendo que eles acabaram na cruz. O fim da lei é Cristo para quem? Para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando você ficar ouvindo música, que vem nome Jeová, é guerra, é tudo cântico da mentalidade da lei. Eu não canto essas coisas, não me serve. Eu não vou cantar. Procura Jeová no Novo Testamento. Não tem nenhuma expressão desse nome. No Novo Testamento o nome é Jesus Cristo.
Acabou o assunto, gente. Vocês estão entendendo? Na velha aliança, só para você entender a diferença, a pessoa não podia chegar a Deus direto, ela tinha que trazer a oferta dela, dar na mão do sacerdote, o sacerdote ia diante de Deus fazer a oferta dela. Era ou não é? Ela dependia de um homem para se achegar a Deus. Ele não podia vir ele mesmo, olha, eu vou fazer os meus sacrifícios para Deus pessoalmente. Era proibido. Ele dependia de um sacerdote, esse sacerdote intercedia por ele, ele era dominado por alguém para se relacionar com Deus. Na nova aliança não tem esse negócio, se bem que a igreja cria esses indivíduos. O apóstolo, ele manda em todo mundo. O pastor, ele manda em todo mundo. A pessoa quer se chegar a Deus, tem que procurar um apóstolo que vai fazer milagre. Tem que estar debaixo de um domínio de um bispo. Tem que estar debaixo de um domínio de uma liderança. Ela não pode chegar a Deus direto. A oração dela não resolve. Tem que ter alguém que faz oração forte. Ela vai, por favor, fazer uma oração forte para mim. Já pegou o envelope, já pagou o dízimo. Eu vou falar, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus. Na nova aliança, o novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue. Eu chego direto a Deus em qualquer lugar. Eu não preciso, eu vou lá na igreja porque lá Deus é a casa de Deus. Não é, gente. Tudo isso é uma mentira. É Velho Testamento. Olha a diferença. Na nova aliança eu tenho acesso a Deus. O novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue. Eu tenho acesso a Deus. Todos os bloqueios, eu não vou mais cantar Jericó, lutar com Josué, não existe Jericó na nova aliança, não existe Golias entre você e Deus, tudo isso é mentalidade judaica. Na nova aliança, ele removeu a parede da separação, eu tenho acesso a Deus direto, e Deus tem acesso a mim direto através de um único mediador que é Jesus Cristo. Eu não estou naquele... E Daniel foi orar e ficou orando 21 dias, e o príncipe da Pérsia se levantou, se ouvir o arcanjo Miguel, aquela luta para Deus mandar resposta. Isso aí antes da cruz, gente. Jesus veio e despojou os principados e potestades. No evangelho, o diabo está removido, é direto a Deus, não tem mais obstáculo, não tem mais essa luta. Eu vou orar e o diabo fica lutando entre eu e Deus e me segurando. Isso é mentalidade de Daniel, de jejum de Daniel. Eles fazem até jejum de Daniel, a mesma história. Não é? Aquela luta com o diabo. Espera um pouquinho, ninguém vence o diabo. Jesus já veio, já venceu e despojou ele por mim. E me deu a vitória sobre ele. Quando eu falo isso, quem vem daquelas maldições de doutrina fica até meio assim, pastor, cuidado, hein? Cuidado com a retaliação. Não tem nada disso, gente. Tem até medo. Tem até medo. Vocês entendem isso? Ele resistiu Daniel por 21 dias, a oração não vinha naquele tempo. Agora Jesus Cristo veio, já deu um jeitinho nele na cruz. Deu ou não deu? Então ele não tem esse poder para ficar entre eu e Deus aqui, e eu nessa guerra, está amarrado, sai, amanhã tem que fazer tudo de novo, porque ele se soltou, eu amarro, amanhã está solto. Que coisa terrível, gente. Eu estou a 100 culto, põe a mão na cabeça, sai, mas no outro, 101, eu tenho que pôr a mão de novo, porque está de novo ali. Nunca acaba essa loucura que não é o evangelho. Percebe a diferença? Então tudo isso foi removido na cruz. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que acredita. Eu falo assim, vocês estão acostumados com isso. Mas o povo lá fora não está. Tem muita gente sofrendo, aprisionada, perturbada, sabe, amedrontada por causa dessas coisas. Eles não entendem o evangelho da graça de Deus e o poder da obra da cruz. Então o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então todo aquele sistema do Velho Testamento que é bonito, que Deus fez milagre, Deus operou maravilhosamente lá, tem coisas que aconteceram lá que nunca aconteceu na nova aliança, né? Não é verdade? Quem viu sarça ardente na nova aliança? Moisés viu isso lá, não foi maravilhoso? Nunca aconteceu, mas Jesus fez coisas que nunca aconteceu lá. Agora aquilo foi a história do povo judeu, nós estamos numa outra dimensão, nós já passamos, nós estamos depois da cruz, onde tudo mudou. Então a velha aliança acabou, pelo amor de Deus.
Vou repetir, quando você ouve música que canta coisa do Velho Testamento, vê as pregações do Velho Testamento, vê essas campanhas na televisão, tudo coisa do Velho Testamento, fala assim, esse povo está com o véu na mente. Não é isso o evangelho. E eles não entram nas cartas de Paulo, não pregam essas coisas. Aqui que está a riqueza da nova aliança. Então vamos trabalhar, vamos lá para Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 24. Teria que ler bastante coisa desse capítulo, mas eu vou ler só um verso, verso 44. Para você entender que se cumpriu. As coisas já aconteceram. Então, Lucas, capítulo 24, verso 44. A seguir, Jesus lhe disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Olha lá. Ó. Na lei, nos profetas e nos salmos. Então o que Jesus está dizendo, olha, importasse que se cumprisse em mim tudo aquilo que está escrito. Aonde? Na lei, nos salmos e nos profetas. Então eu digo para você, na cruz, essas coisas já se cumpriram. Tudo que a lei dizia a respeito de Jesus se cumpriu. Se cumpriu. Tudo que os profetas falaram a respeito de Jesus se cumpriu, se cumpriu. Tudo que os salmos falaram a respeito de Jesus se cumpriu. Então a velha aliança foi cumprida, se cumpriu. É como uma pessoa que deve R$2.000, ela vai lá no banco, ela tinha uma dívida antes. Ela vai lá no banco e cumpre o pagamento, pega os R$2.000, põe o boleto lá, cumpre a dívida. Ela cumpriu a dívida, acabou a dívida ou não acabou? Acabou, não existe mais. Ela existia. Mas depois que ela cumpriu o pagamento, não existe mais, foi uma coisa consumada. Então, tudo que a velha aliança apontava para Jesus, que ia mudar, que ia se cumpriu nele. Agora aquilo acabou, se começa agora, depois dele, uma nova aliança. Um novo testamento no sangue dele. Tudo aquilo é uma mentalidade religiosa passada, que acabou. Se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Está bem claro isso? Essa é a divisão. Quando esse entendimento é dividido dentro de nós, lei para um lado e evangelho para outro, aí você começa uma nova visão da Bíblia, de Cristo, da cruz, de tudo que aconteceu, do sangue derramado. Vamos para outro texto, vamos lá para Hebreus. Você quer entender bem o fim da lei, você tem que conhecer a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo de número 7. Nós teremos que ler vários capítulos aqui, mas eu vou ler só alguns versos que dão a base principal disso que nós estamos dizendo. Hebreus 7, teremos que ler esse capítulo inteiro, 7, mas vamos ler só o verso 22. Por isso mesmo, Hebreus 7, 22, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, que é Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como estes, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque isto ele fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então o que ele está explicando? Que o sacrifício de Cristo, a oferta dele é uma coisa tão perfeita que todas aquelas coisas da velha aliança acabaram, não existe mais, porque ele fez o único sacrifício perfeito. Olha o verso 22 de novo. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador do quê? De uma aliança superior à velha aliança. O que é um fiador?
Alguém vai alugar um imóvel, então vai fazer um contrato, precisa de um fiador. O que o fiador tem? Ele tem que ter lastro, condições de ser fiador. Ele tem que ter um imóvel e uma renda que possa cobrir aquela despesa caso aquele locatário não cumprir o pagamento. O fiador é o quê? É a garantia de alguém que se o locatário não, locatário ou locador? Locador, errei. É o locador que está locando. Se ele não pagar, o fiador vai se responsabilizar pela dívida dele. E o que Paulo está dizendo? Cristo é o fiador da nova aliança. Ele é o que garante que se cumpra a nova aliança. Ele é que garante que a nova aliança é verdadeira. Ele que garante que tudo que foi feito na cruz, na nova aliança, pertence a nós. É verdadeiro, é infalível, não tem como não se cumprir na nossa vida. Ele é a garantia. Ele é o fiador de uma aliança superior. Superior a qual? A nova aliança é superior à velha aliança. Está muito acima de tudo aquilo que se fazia no Velho Testamento. Então, o que é o fiador? Ele é o que garante. É o garantidor, que vai se cumprir o pagamento. Ele garante. Ele é o fiador de superior aliança, dizendo que a nova aliança ela é superior à velha aliança. Vamos para outros textos. Hebreus, capítulo número 8. Teríamos que ler os 6, 7, 8, 9, 10, né? Mas vamos só alguns versos. Hebreus 8. Vira aí a página, você vai chegar já ao próximo capítulo. Hebreus 8, versos 6 e 7. Olha lá o que ele vai dizer. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é, olha lá, também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Olha o que ele vai falar da velha aliança. Porque se aquela primeira aliança, qual a primeira aliança? A lei, a velha aliança. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, então ela tinha defeito? Tinha. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então vamos ler de novo com calma lá. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele mediador, que faz a mediação de superior aliança, uma aliança superior à do Velho Testamento, instituída com base em superiores promessas. Então, as promessas da nova aliança são superiores às promessas da velha aliança. Agora, olha o que ele diz da velha aliança, olha como está claro isso. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, então aquela primeira aliança trazida através de Moisés teve defeito, era defeituosa. Era defeituosa, Deus usou aquilo por um período. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. O que ele está dizendo? A primeira aliança, a velha aliança, cheia de defeito, era defeituosa, não podia trazer a verdadeira salvação como na nova aliança, não podia libertar a pessoa, o homem estava sempre devendo. Então ela era defeituosa, buscou-se um espaço para instituir o quê? Uma nova aliança, um novo testamento. Essa é a nova aliança que nós encontramos no Evangelho da Graça de Deus. Olha o verso 13. Quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes ao quê? A desaparecer. Quando a nova aliança ela é estabelecida, a velha aliança se torna uma coisa ultrapassada, né? Você lembra os primeiros celulares que tinham? Vou dar o mesmo exemplo. Era um celular, parecia um tijolinho assim, tinha uma anteninha que você puxava, né? Aí você apertava o número lá, saiam uns negocinhos assim, oh, que coisa linda, né? Mas os de hoje são computadores tremendos. Você tem uma coisinha menor na mão, traz todas as informações, a internet está ali. Aqueles primeiros celulares se tornaram uma coisa ultrapassada. Foram úteis para aquele tempo? Foi. Mas agora tem uma tecnologia nova, um celulares ultra. Aquele celular principal, aqueles PT 950, que era marronzinho, cinzinho, não serve mais para nada, foi ultrapassado. É isso que Paulo está dizendo.
A nova aliança, ela ultrapassou, ela supera tudo aquilo que foi feito no Velho Testamento. Aquilo tudo é uma coisa envelhecida, que está prestes a desaparecer, que já foi, já não serve mais para nada, porque uma aliança superior foi estabelecida no sangue de Jesus na cruz. Quando ele diz nova, verso 13, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer, Capítulo 9 de Hebreus, vira a página aí se assim for. Verso 15, Hebreus 9, 15. Todos esses capítulos de Hebreus, ele está falando justamente isso, que a lei acabou e se instituiu uma nova aliança. Quem são os hebreus? Os hebreus são todos os judeus que nasceram debaixo da lei, viviam debaixo da lei. Eles começaram a ouvir o evangelho e o escritor escreve essa carta para mostrar para eles que a religião deles acabou, que uma nova aliança surgiu e que tudo aquilo foi encerrado. Acabou. Por isso que Hebreus foi escrito. O coração de Hebreus é mostrar que a velha aliança acabou e uma nova começou, e Cristo substituiu tudo. Então, verso 15, por isso mesmo, olha lá, verso 15, Hebreus 9, 15. Por isso mesmo ele é mediador do que? Da nova aliança. Ele é mediador do que? Da nova aliança. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, ele foi o último sacrifício da lei. Como ele fez um sacrifício perfeito e a lei apontava o pecado, ele removeu todas as transgressões que a lei apontava com seu sacrifício na cruz. Ele removeu tudo. Vamos ler de novo. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a retirada, a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa, a nova aliança, da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, só aqueles que têm sido chamados por Deus é que vão ter clareza e entendimento sobre aquilo que é a nova aliança. Olha, a pessoa pode viver 20, 30 anos numa igreja evangélica de lei e gostar de tudo aquilo. Vai chegar um dia que vai começar uma coisa aqui dentro dela. Não vai se encaixar mais, começa um cansaço, começa um desassossego no coração dela. Ela vai falar assim, não, alguma coisa está errada. A primeira coisa que vem na cabeça dela é assim, é o diabo que está aí na tua vida, querendo que você não acredite nessas coisas. É o demônio, você está numa guerra espiritual. Aí ela continua insistindo, aquilo não dá mais para ela. Aquelas velhas pregações, os velhos rituais, aquela forma de culto começa a cansar. Ela começa a entrar em crise, alguma coisa está de errado comigo. Ai meu Deus, é o diabo, estou sendo tentado. E ela vai passar um período de crise assim. Aí um dia, não sei como Deus vai trabalhar, ela vai ouvir alguma coisa do Evangelho da Graça de Deus. Não vai ouvir. Porque ela é um chamado. Então ela passou tudo aquilo ali, no começo era só alegria, depois começou assim, depois veio a decepção, não aguenta mais aquilo. Aí um dia, não sei como, vai chegar uma voz, não sei como. A pessoa estava assim, ela vai ouvir uma coisa que vai dizer assim dentro dela, era tudo isso que você precisava ouvir. Uma frase, uma pregação vai fazer assim dentro dela. Pum, ela acordou. Começou. O chamado veio. Você vai entender o Evangelho da Graça de Deus. Mas começa assim, com um pontinho. Aí ela vai ouvindo, vai encaixando. Parece que ela já sabia de tudo isso. Só faltava ouvir a palavra para acender o que já estava dentro dela. Só precisava ouvir a palavra. Quando a palavra vem do Evangelho, faz assim, pum, era isso. Aí ela volta para aquele sistema que ela estava, olha aquilo ali. Sabe quando você corta uma árvore, ela continua verde? Você cortou aqui embaixo, ela parece que está viva, né? Aí um dia, 2, 3, aquilo começa a murchar. Quando ela olha para tudo aquilo que ela vivia,
aquilo está murchando, morrendo, secando, ela não se encaixa mais naquelas coisas, não se encaixa mais naquela linguagem. Coisas que ela gostava lá não se encaixa mais, coisas que ela achava lindo, agora não brilha mais, tudo aquilo está morrendo, não tem mais vida. Por quê? Ela foi chamada, aconteceu dentro dela, Deus acendeu o chamado dentro dela, agora ela está apta para começar a ouvir o Evangelho da graça de Deus. E conforme ela vai ouvindo, vai ficando tão gostoso, tão atraente, tão vivo, tão livre, tão bom, parece que ela foi salva agora. E aquilo dá sede, ela vai entrando em liberdade. Aí se um dia ela volta lá, nossa, como eu consegui viver no meio desse tantos anos. É inacreditável o que acontece. É inacreditável. Você entende essa linguagem, não? Né? Por isso mesmo, verso 15, ele é mediador da nova aliança, olha a nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, ele teve que morrer na cruz para pagar o pecado de todos, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa, uma herança eterna, da eterna herança quem? Aqueles que têm sido chamados, aqueles que têm sido chamados. Então, este é o tempo onde muitas pessoas que estão cansadas de voto, sacrifício, domínio da vida deles, liderança, organização, seja lá o que for, muitas células, muito controle, muito, tudo, muito, eles estão tão sufocados. E a voz vai chegar até eles, eles vão começar a acordar aqui, acordar ali, e começar a sair. Sai do meio deles, povo meu. Sai do sistema, né? O sistema que explora, que cobra o dízimo, que te controla. Sai do meio deles. Vai começar a sair do meio deles, povo meu. Né? Sai do meio deles. Não dá mais para ouvir aquelas conversas de fogueira santa, de aguinha orada, olhinho na cabeça, sal grosso ungido, uma porta de madeira na igreja, todo mundo passando no meio, todo mundo lá. Não dá mais. Não dá mais. Entende? Nó na camisa, banho de descarrego. Não dá mais. Sai do meio dele, povo meu. Então, nós estamos no tempo do fim, e Deus está chamando os escolhidos dele. Ele está levantando um monte de gente sem expressão que está entendendo o Evangelho da graça de Deus. Um monte de gente que não aparece em lugar nenhum. Aparece na internet porque Deus quis, né? Que não tem lá a grande equipe de louvor, não tem a fumaça saindo do altar, não tem o grande telão lá atrás, não tem o tchan no culto, não tem aqueles caras dançando, não tem nada disso, não tem gente bailando, não tem nada. Só tem a voz. Entende o que eu estou dizendo? E Deus está arrebanhando o povo dele no anonimato, no silêncio, sabe? Ninguém está vendo isso, todo mundo pensa que igreja é o que está aí na televisão, são esses pregadores da televisão, esses políticos, nem igreja é mais, é tudo político, deixou de ser igreja. Fala assim mesmo, né? Você não liga não, né? Vai ligar? Não liga não. Agora, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá, vamos voltar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, isso aqui é o arrozinho com feijão, é a explicação simples, né? O meu trabalho aqui não é ser aquele grande pregador, falar aquelas coisas, não, o meu trabalho é alcançar as pessoas simples, aqueles que estão saindo da escravidão, com linguagem simples, para eles entenderem a transição da velha para a nova aliança, se firmarem na nova aliança e entrarem no Evangelho da graça de Deus. É só isso, nada mais. Não sou grande coisa, não sou grande pregador, e não me acho nada dessas coisas, só uma voz. Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, vamos lá. Vamos ler a partir do verso 5. Paulo fala assim, eu já li isso aqui umas 1000 vezes, né, nós juntos. 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Leia de novo. Não que por nós mesmos
sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de onde? De Deus. Então o Evangelho da Graça de Deus não é uma questão de quão inteligente a pessoa é, quanto de teologia ela fez, né? Não vem de nós, a suficiência vem de Deus, é Deus que abre o entendimento, vai dando formação, vai dando condições, é totalmente dependente dele. Olha lá, verso 6, olha lá, o qual nos habilitou para sermos o quê? Ministros de uma nova aliança. Eu vou ler de novo. 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, olha lá, o qual nos habilitou para sermos ministros do quê? Do quê? Da velha aliança? Para sermos ministros de uma nova aliança. Então nós fomos habilitados para ministrar a nova aliança. Não tem nada a ver com a velha aliança. Nós não somos ministros e pregadores do Velho Testamento. Nós somos ministros e pregadores da nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Qual letra é essa? Porque a letra mata, mas o Espírito que vivifica. A letra da lei. A letra da lei mata. A nova aliança vivifica você por dentro, no Espírito. Agora ele vai mostrar o que era a lei, olha lá. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, o que foi gravado com letras em pedras? A lei. A base da fé do povo judeu. Paulo chama aquilo ministério do quê? Da morte. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, agora ele mostra a nova aliança. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Nós vivemos o ministério do Espírito Santo. É o ministério da nova aliança, os ministros da nova aliança. Olha como ele fala da lei agora. Porque se o ministério da condenação, a lei era o ministério da condenação, só condenava. Por isso que quem está debaixo de lei só se sente condenado o tempo todo. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece mais diante da atual sobreexcelente glória. Porque o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então o que ele está explicando? Que a lei foi o ministério da morte e a lei foi o ministério da condenação. Ninguém conseguia cumprir. Então a velha aliança é o ministério de condenação. De novo eu repito, todos quantos estão debaixo de ministério de lei, se sente tudo condenado, toda hora o diabo está na vida dele. Toda hora eles estão aprisionados, toda hora eles estão em guerra. Você pergunta assim, tem certeza que você é salvo? Ele olha para você, ele é inseguro. Eu estou lutando, eu estou me esforçando, eu estou em guerra. Eu acredito que sim, não tem convicção de que já é uma pessoa salva. Sempre paira dúvida. Sempre, aí vem na mente, mas eu não fui naquele culto no dia, estou perdido. Mas eu não cumpri aquela obrigação. Mas esse mês eu não pude dar o dízimo, eu sou ladrão, o devorador está na minha vida. Ele está sempre debaixo de condenação. Está sempre com a consciência cheia de condenação, de culpa, não tem certeza da salvação. Verso 12, para nós irmos caminhando para o fim. Tendo, pois, tal esperança, servimos em muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Presta atenção. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, olha lá, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, até os dias de hoje, e para nós também, os sentidos deles estão embotados, e quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o que acontece? Um véu permanece no coração, não é revelado que Cristo removeu isso na cruz.
É por isso que você vê um mundo de gente aprisionada no Velho Testamento. A maior parte dos pregadores só pregando o Velho Testamento, campanha do Velho Testamento, voto, sacrifício, maldição, tudo que está no Velho Testamento, as lutas e guerras, o inimigo. Velho Testamento, lá eles só viviam assim. Era uma perturbação a velha aliança. Olha o que ele diz depois. Verso 15. Mas até hoje, quando é lido o quê? Moisés, o mesmo véu está posto onde? Sobre o coração deles. O que é ler Moisés? Malaquias é Moisés? Hã? Malaquias é Moisés. Até onde a lei vigorou? Até a morte de Cristo na cruz. Quando Cristo vem, Cristo não veio pregar o evangelho da graça de Deus. Quando aquele jovem rico chegou para ele e falou assim: mestre, o que eu farei de bom para ser salvo? O que o jovem rico tinha na mente? A lei. Eu vou fazer alguma coisa para ser salvo. O que Jesus responde? Jesus não tinha que dizer assim: não, você não precisa fazer nada, pela graça sois salvos, acredita em mim que você está salvo. Ele falou isso? Ele não pregou o evangelho da graça de Deus. Jesus vem como judeu cumprir a lei. O que ele falou? Sabes os mandamentos? Apontou a lei para o jovem rico. Obedece a lei. Por que Jesus não falou pela graça sois salvos? Só acredita em mim que você vai ser salvo, porque a nova aliança não começou. Ele não foi para a cruz ainda, ele está cumprindo a lei, tinha que direcionar as coisas para a lei. Ele pregou a graça de Deus? Não. A graça de Deus só é revelada abundantemente depois da cruz, principalmente para o apóstolo Paulo. Então, o fim da lei, quando Cristo morre, ele está ali e morre, rasgou o véu do templo de alto a baixo, a lei acaba ali. Então Mateus, Marcos, Lucas e João, aquele bate-boca que Jesus tinha com aquelas pessoas, tudo coisas debaixo da lei. Olha bem. Será que vocês entendem isso? Jesus fez milagres, fez coisas bonitas, fez. Mas tudo ele fez debaixo da lei, cumprindo a lei. Cumprindo a lei. Então, aonde começa a nova aliança? Da cruz para frente, é o leitinho, é arroz com feijão. Olha lá o que ele diz: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração dele. Então, Moisés vem até Malaquias, até Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando é lido Moisés, ainda o véu está posto no coração. Olha o que acontece. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, olha lá, o véu lhe é retirado. O véu, o que é o véu? É a velha aliança. Quando é retirado? Quando se converte ao Senhor. Não é se converter a uma igreja. Não é se converter a uma igreja evangélica. Tem um monte de gente convertida ao bispo, ao apóstolo, que o suor dele faz milagre, ao bispo, né? Estão convertidos lá ao templo de Salomão, mas não a Jesus Cristo. Você entende o que eu estou dizendo? Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, quando a gente crê, realmente o véu é retirado. Aí ele fala: ora, o Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Liberdade do quê? Liberdade do véu, liberdade da lei. Então a velha aliança cria um véu no coração e na mente das pessoas. Então, se eu só ouço pregação do Velho Testamento, o véu é edificado na minha vida. Eu não passo da cruz. A minha vida de fé, Jesus morreu na cruz, que legal, mas eu vivo só na velha aliança. Faz um balanço dos ensinos que você teve nos anos passados. Você não ouviu mais Velho Testamento do que o Evangelho da Graça? O Velho Testamento. Lá vinha aquele pastor lá dos Estados Unidos. Vamos abrir Velho Testamento. As cobranças sobre a sua vida, de onde vinham? Do Velho Testamento. Era o véu o tempo todo. Quando se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo? A liberdade do quê? Não é liberdade para gritar, nada disso. A liberdade é a liberdade do véu, da lei. Acaba isso na sua vida. Você fica apaixonado pelo Evangelho. Você entende o que foi feito na cruz, o sacrifício perfeito, a sua justificação, redenção, a remissão dos pecados. Você não deve mais nada, é um liberto, não perde mais a salvação. Acabou a escravidão do véu. Acabou por completo. Recebe isso? Então vamos terminar
Gálatas capítulo 1, terminar onde começamos. Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. Os Gálatas se voltaram para a lei, influenciados pela velha aliança, voltaram as costas para o evangelho da graça de Deus. E no versículo 6 do capítulo 1 de Gálatas, Paulo fala isso: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, olha lá, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido? Nesse quesito aqui, eu pego a lei e misturo com o evangelho da graça e quero dizer que o evangelho é a mistura dos dois. Não. Entende? O evangelho pervertido é quando eu trago todo o judaísmo, enfio no meio do evangelho e acho que tem que se misturar os dois e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Esse é o evangelho pervertido. Aí Paulo adverte: mas ainda que nós, o mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Anátema, maldito. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que temos pregado, recebeste, seja o quê? Então, nós não temos mais nada a ver com a velha aliança. Eu não canto música da velha aliança, não gosto dos símbolos da velha aliança, não tenho nada a ver com o judaísmo. Eu estou envolvido no evangelho da graça de Deus. E se vier o maior pregador do mundo pregar coisa que vai além do evangelho da graça, não me interessa, seja anátema. Não vou misturar a minha fé com coisas ultrapassadas, coisas que acabaram na cruz. Agora, isso eu falo para você aqui com a maior liberdade, mas a maior parte do povo de Deus tem uma dificuldade enorme de entender esse arroz com feijão. Principalmente quem fez muita teologia, muita coisa, é uma dificuldade de entender. Está na cara dele isso aqui. Mas ele rejeita essa simples pregação, esses simples ensinos que nós estamos dando aqui. Recebe a palavra de hoje? Você está na velha aliança? Onde nós estamos? Na nova aliança no sangue de Jesus. Fala assim, amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar. Pai querido, nós te adoramos e que a tua palavra seja implantada dentro de nós profundamente, Senhor. Nós que aqui estamos, eu quero orar junto com os meus irmãos em favor daqueles irmãos da internet, onde essa palavra vai chegar, que a mente deles seja renovada, que os olhos do coração deles sejam iluminados e eles venha a ser removido da mente deles o véu, Senhor. Os chamados ouvirão o evangelho da graça de Deus e despertarão, crendo que será. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.